Bom, meus amigos, bem-vindos ao Portugal Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. No vídeo de hoje vamos fazer algo diferente, né? Vamos ver um vídeo de iceberg. Eu acho que nunca vi um vídeo de iceberg, tipo, na minha vida mesmo, ok? Eu acho que sei mais ou menos qual é que é o conceito. Já há muito tempo pedem vídeos do Storyable Football, eu já vi alguns, acho eu. E eu este achei muito interessante. Também já me pediram da Libertadores, mais que uma vez, o iceberg da Libertadores. Mas eu vou fazer primeiro do Brasileirão, ok? Então, já sabem, like, inscrição, muito importante para o crescimento do canal, não é? Eu agradeço. E também, se quiser tornar membro, não é? Membro do canal, é só clicar no botão aqui em baixo e fazer membro. E eu também, aí então eu agradeço ainda mais, ok? Portanto, vamos a isso. Olá, sejam Introdução, muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos ver o iceberg do Campeonato Brasileiro. Imagino que a essa altura do campeonato... Atenção que isto é a parte 1, portanto isto tem muita coisa a ser discutida aqui, ok? Saibam o que é um vídeo de iceberg. Mas uma explicadinha rápida não mata ninguém. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja a série A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos ou trágicos vão ficando os tópicos. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. E... né? Sendo assim, também vou testar o meu conhecimento em relação ao Brasileirão. Superfície. Pá, tem que saber ao menos alguns da superfície, não é? O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Sim, tenho ideia que... entre diversos sim, outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Então, os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. Oficialmente, reconhecido pela CBF, hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Conmebol para que o Brasil pudesse enviar um representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos possíveis, pois também sei disso. Encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. A partir de 2003, certo? Surgiu em 1971, mas só veio a ser disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários aqui, não é? Aqui já foge um pouco do meu conhecimento. Já a Série D vem sendo disputada desde 2009, e por algum milagre, de maneira ininterrupta. Só a partir de 2009? Mano, não fazia ideia. Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. São Paulo e Flamengo. São eles, São Paulo e Flamengo. Essa lista vem ficando cada vez mais seleta nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021 e acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. Com o acesso do Mirassol para 2025, em tese ele entra no seu lugar, porque nunca caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, os de fato nunca rebaixados, são apenas São Paulo e Flamengo. Nas outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora. Por exemplo, o Amazonas é desde 2019, né? O time foi criado em 2019, não me engano. E o Novo Horizonte não sei. Tendem a acabar sofrendo um rebaixamento em breve. Esse é considerado o número mágico para escapar do rebaixamento da Série A do Brasileirão. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver quanto falta para chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata. Sim, nem sempre esses 45 são suficientes. Nem sempre é suficiente. Em 2009, o Curitiba caiu mesmo tendo alcançado os tais 45 pontos. Em 2013, o Fluminense teria caído com 46, mas teve o caso Everton e daí a Portuguesa acabou caindo com 44. Sei. O Botafogo, na temporada 2023, deu a maior pipocada da história do futebol brasileiro.
fez um primeiro turno basicamente, de almanaque, sim. o melhor da história dos pontos corridos. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente selar o título, vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. E o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer... Claro que tenho o react deste jogo aqui no canal, né? E quem segue o canal há muito tempo viu. Isto foi incrível. 4-1 com um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência, eles conseguiram levar a virada. 4-3 nos minutos finais da partida. O Hendrick mete a bola debaixo do braço e foi complicado. só ladeira abaixo. Contra o Grêmio, venceu por 3-1 e de novo deixaram a vitória escapar. Tomou um gol de empate no último minuto contra o Bragantino, tomou um gol de empate no último minuto contra o Santos, fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Fora várias derrotas para times que estavam em situações lamentáveis no campeonato, o que deixou o Botafogo na 5ª colocação. Mas pronto, Ou seja, compensou. O primeiro turno de campeão e o porque este ano levaram quase de rebaixado. Em 2020, o Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos e vencer o Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio, e torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. E em uma partida com muitas controvérsias, no último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente para o torcedor colorado. A tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! Tá bem impedido. 41 anos! Gol! Subiu a bandeira! Mano. Em 2019, o Cruzeiro estava bem mal das pernas no Brasileirão e a diretoria não estava colaborando. Os jogadores estavam sem receber. Foi então que vazou um áudio de um dos medalhões do time, Thiago Neves, enviado para o presidente do clube, pedindo para ele pagar parte do que devia para dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva pela permanência. Já me falaram disto. Sim, sim. E acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil para vocês aí, para arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, acertar esses 60% que tá atrasado do salário. No final das contas, o Cruzeiro perdeu para o CSA com o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti. E posteriormente, ambos os times acabaram caindo. Sei, já me falaram abriu neste. Os portões do inferno para o Cruzeiro, que não venceu os 5 confrontos seguintes contra o CSA. O maior público registrado em uma partida de Campeonato Brasileiro foi no jogo da volta da final do ano de 1983. Onde 155.523 pessoas assistiram à vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. Já o menor público foi também de 55 estádio. pessoas. 55 guerreiros sério, assistiram mano? Juventude 2, Portuguesa, no Estádio Olímpico. Caralho, mano, 55 pessoas, mano. Eu achei curioso que o segundo menor público foi um Vasco e Paraná em São Januário, 71, que só levou mano. 71 pessoas ao estádio. Mano, eu acho que isso nem nos jogos aqui de Portugal, de segunda e terceira divisão, tem tão pouco público, mano. 55? Que loucura, mano, não fazia ideia. Ok, este é um jogo incrível. Essa foi uma das maiores partidas da história do futebol brasileiro. Mesmo valendo muito pouco, ou aqui no canal, ok? nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Neymar e do outro o já consagrado Ronaldinho Gaúcho. Logo aos 25 minutos, o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Um pouco antes, o atacante David perdeu um gol inacreditável sem goleiro.
O Flamengo, nos 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti para o Santos. Elano tentou dar uma cavadinha, mas o goleiro Felipe defendeu e ainda meteu uma embaixadinha só para tirar com a cara dele. O Flamengo sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho, sendo um deles um golaço de falta passando a bola por baixo da barreira. Teve de tudo nesse jogo, o mais puro suco de futebol brasileiro. Mesmo. Ok, Super Série B, vamos lá ver. No ano de 2022, a segunda divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no futebol brasileiro, mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida como a Super Série B. Tá ali, obviamente, um dos meus times favoritos do Brasil, não é? O grande Operário de Ponta Grossa. Presença ilustre de tantos Londrina, times. O Cruzeiro foi o campeão, enquanto o Grêmio, Bahia e Vasco completaram as vagas de acesso. O Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação, e quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram para cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada, na famigerada Batalha de Itu. Esse é o ranking geral do Campeonato Brasileiro, somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006, e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Olha, mano, não tenho ideia. Se você olhar os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece duas vezes. O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado desde 1959, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. Já sei que isto vai dar briga aí nos comentários, né? Já sei que sim. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, portanto, 2 títulos brasileiros em apenas um ano. E isso é coisa de Palmeiras isto faz conta que é o Apertura e o Clausura, não é? Mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Sim, pois foi. A edição de 2020 terminaria apenas no início de 2021. Pois foi. Tá o famoso título por fax. Cunhado por torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. Por fax, mano. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Nesse dia, passaram a ser reconhecidos a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Foi considerado o primeiro. Sport, Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro, mas a princípio sem sucesso. Com isso, os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, o Palmeiras, com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários. Bem, o Santos ganhou logo 6 títulos do nada. Do presidente da CBF. Não, mas lá está. Ainda mais era na altura do Pelé, não é? Você via esses torneios que eram torneios nacionais, não é? Por que não? Tendo influenciar na eleição da entidade. Aí está, o 87, a maior polêmica do futebol brasileiro. Também tenho um vídeo sobre isto. 87, Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte, a CBF iria... É assim, o Sport, se não me engano, não é? O Sport é quem foi à Libertadores, não é? Portanto, não é? Reduzir de 80 para 24 o número de times para a temporada de 87. Porém, o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Então, os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União.
Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. O Clube dos 13, foi então sim. que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás Sempre. e disse que iria Graças a realizar Deus. um campeonato com 40 times mesmo. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os dois finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os finalistas da Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia. E tem outra coisa, os que estavam num outro módulo, não é? O pessoal dizia que era tipo uma série B, mas não, havia times que acabaram em segundo, em terceiro e em sexto no Brasileirão, né, anterior. Se são clubes que estavam bem classificados no ano anterior, não é? Acho que não é série B, digo eu. E disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico Miranda. Claro. Ele aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía o cruzamento. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Os campeonatos aconteceram e o Flamengo acabou campeão do módulo verde, da Copa União, que era considerada na época a principal divisão pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve 2 campeões, porque a final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Afinal, os dois já iam disputar o cruzamento e não ia mudar nada se o campeão fosse o Sport ou o Guarani. E assim, a CBF marcou o cruzamento entre os dois finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, contra os dois finalistas. Pá, ainda assim, não se pode organizar torneios assim. Isso não é nada profissional. Sport e Guarani. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO. E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por 2-1 no agregado e sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Não à toa, no ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores. E o Guarani também foi, e não ok. Flamengo e Inter. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes. E em maio de 2024, o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife como o único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Mas pouco depois, essa decisão foi invalidada. Ok. Taça das Esse bolinhas. foi um troféu criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Campeonato Brasileiro. Sim. Porém, os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que E não havia uma réplica? o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. E o São Paulo acabou conquistando ela das duas maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, sendo 2007 seu 5º título brasileiro. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo entrou com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele. Porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Sério? Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão de 87, voltou para São Paulo. A taça, em tese, deveria voltar a ser do São Paulo. Mas, por enquanto, não voltou. Ela segue em posse da Confederação Brasileira, que ainda não decidiu o que fazer com ela. Caralho, mano, isso tá com cada confusão, mano. Em 1986, aconteceu mais um episódio de... Sim, é isto. Epá, a CBF, lá está, a representação ideal da CBF. Desorganização no Campeonato Brasileiro. Puta a CBF, que naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Por que não, né? O resultado disso é que tivemos 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Mano? O campeão Como assim, 80 clubes, mano? Aquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani nos pênaltis. Se bem que, atenção, eu agora estou a ser incoerente com aquilo que eu costumo dizer. Eu já cheguei a dizer que
o Campeonato Brasileiro devia ter pelo menos 40 times. Se fôssemos colocar, né, pelo tamanho do país, pela história de vários times que são muito grandes regionalmente e também nacionalmente, eu acho que seria também interessante fazer como é nos Estados Unidos, conferência este, oeste e centro, ou neste caso aí podia-se fazer norte, sul, norte, centro e sul, algo assim do género. Mas pronto, não sei. Mas 80 times já é demais, não é? E esse foi o campeonato que deu início a toda aquela... E claro, voltar no mata-mata. Deveria ter mata-mata por causa de, não é? Aquela história do entregar jogos. Não é? Devido às várias rivalidades que existem no Brasil, eu acho que sim, deviam voltar ao mata-mata. A treta de acho que seria mais justo. E a criação do Clube dos 13. Este está o famoso Clube dos 13. Foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país, mas anos depois foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida como Copa João Avelange, que vai ser explicada mais pra frente do iceberg. Fora isso, o clube também era aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011. Olha, eu vou ser muito sincero. O Campeonato Brasileiro funcionar bem, mesmo super bem, com o potencial que tem, para mim é dar um pontapé na bunda da CBF, tchau, adeus CBF, fazer-se uma liga entre todos, ter um presidente da liga, não é? E pronto, e voltar o mata-mata. Eu acho que é isso. É assim, para mim, pelo contexto que eu já aprendi nestes últimos 10 anos sobre o brasileiro, acho que seria o ideal, muito sinceramente. Várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2019. Do Jorge Jesus, sim. Ele conquistou impressionantes 90 pontos ao longo das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, que alcançou os 100 pontos. Mas na época, tinham 24 clubes na primeira divisão. Tinham mais times. A campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. A Chape conquistou apenas 15 pontos, com uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Essa vitória foi apenas contra o Bragantino na 20ª rodada. A melhor campanha na Série B é do Corinthians, em 2008, quando fez 85 quando pontos. caiu, eu sei. Já a pior é do Duque de Caxias, que em 2011 conquistou somente 17 pontos. Duque de Caxias, muito top. Durante a história do Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta. Mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010. E são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, que teve 16 vitórias e 7 empates. Um feito tão impressionante. Esse é bom, esse é bom. Nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. Eu já sabia que eles tinham, não é? Que o Internacional tinha vencido. Essa é a maior goleada da história do campeonato brasileiro. Tinham vencido invictos, não é? Agora, a maior goleada, não é? 10-1. Brasileiro. Corinthians 10, 1 Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Tunaluso. Aí, mano, que loucura. Dois times de origem portuguesa. 84. Que loucura. Logo no ano seguinte. E aliás, a Tuna usa praticamente o mesmo design, né, que o Vasco, só que muda a cor, não é? Muda a cor do equipamento. Se contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto, pela Série D de 2023. Ok.
Vamos para a segunda camada então. Mano, mesmo assim, não é? A primeira camada ainda teve aqui muita informação. Esse é um tópico que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, quando na realidade ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato. Mas esse nem foi o maior problema. É sério? O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Porém, ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo. A goleada por 6-1 sobre o Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram à Justiça Desportiva. Isso está direito. Aliás, há casos parecidos aqui em Portugal, não com a idade, mas com falhas de regulamento que, né, fizeram alguns times que ir de divisão, né? Mas eu também não sou hipócrita. Se acontecesse isso ao Benfica, Porto e Sporting, obviamente que, não é? Meus amigos, cobrar pelos pontos das partidas. Não se ia passar nada, isso, não é? O Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos e escapou da degola, jogando pra lá o Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram ganho de causa ao clube de Brasília. Por conta disso, a CBF se viu entre 2 decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível criar um regulamento que atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade, mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002, quando passou a rodar pelo mundo da bola. Como a CBF tinha sido impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio foi o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam. Que loucura, ainda é maior do que aquela dos 80. Mata-mata para decidir o campeão. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver um modesto Malutron entre os melhores do país. Vale dizer que esse torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Tanto que, né, tem dito a questão do Fluminense ter subido da C para A, não é? Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria os pontos corridos implementados em 2003. É isto que eu estava a falar. Em 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão. E logo em 98 caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. E paralelamente com toda essa treta do caso do Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, deveria retornar à segunda divisão, correto? Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim sendo, ele foi um dos beneficiados e saltou da terceira divisão direto para a primeira, pulando a segundona. Apesar desse salto, o Fluminense foi muito bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar de seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva à primeira divisão de 2001. A final da famigerada Copa João Avelange foi disputada entre Vasco da Gama e o até então desconhecido São Caetano, que na época tinha apenas 10 anos de idade e vinha do módulo o São Caetano, cheguei a ver. Eu lembro-me deles irem à final da Libertadores, não é? A partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1, e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário,
Mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína, que fez com que o alambrado cedesse, e vários torcedores feridos começaram a despencar no gramado. O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria chegado um terceiro que puxou uma arma, girando um corre-corre, que somado à superlotação do estádio, fez o alambrado ceder. A contagem de feridos chegou a 160, e por sorte não houve mortes. O jogo foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo, pois não havia condição de se decidir o campeão brasileiro naquela situação. Eu conheço esta história, sim. Claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. Os jogadores do Vasco chegaram inclusive a voltar para o campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo, nós empatamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar e não sei por que motivo, não houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Não é, Miguel? Foi 0-0, quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0-0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um julgamento para se decidir como proceder, e ficou decidido que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Afinal, São Januário estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano inclusive cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Mas nada foi feito e a terceira partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. E Romário, que tinha saído de campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. E esta também sei, né? A questão do SBT, sim. Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário. E ele decidiu provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT estampado na camisa. E detalhe, nem o SBT sabia. Eurico descreveu como uma homenagem. E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o Vasco. Não só no futebol, tem em outras áreas também. Mas em 2019, o Santos venceu o Vasco por 3-0 em uma partida, digamos, infeliz. Acho que já sei do que é que estão a falar aqui. O craque do jogo, sim. Jogos que transmite. O craque do jogo. Porém, a decisão de quem era o melhor jogador da partida era feita de forma totalmente não se faz. Online em votação popular. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% dos votos o craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável para a repórter que teve que entregar o troféu e ao próprio goleiro. Posteriormente, a Globo foi processada e teve que indenizar o jogador pelo acontecimento. O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Outra partida importante nessa história aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior.
Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Mas eles só saberiam disso dias depois. Everton entrou no lugar de Wanderson. A questão é que Everton também estava suspenso, tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos, e com isso entrava na zona de rebaixamento, tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível, pois o time nunca mais conseguiu retornar e apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Suspeito, não é? Mas muito nunca suspeito. foi encontrada nenhuma evidência disso, e todos os envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Tudo indica que foi incompetência mesmo. Batalha dos Aflitos tem um react também aqui no canal. O duelo decisivo da Série B de 2005. Eu acho que estou a conhecer mais os casos que estão abaixo da superfície do que alguns que estavam na superfície. Entre Grêmio e Náutico, realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Já o Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Logo no primeiro tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima da arbitragem, o que resultou na entrada da polícia e na expulsão de mais 3 atletas gremistas. E só não foram 4, porque isso acarretaria no fim do jogo. A partida parecia impossível de se vencer. 7 contra 11, com um pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Impossível para qualquer um, não para o imortal. O goleiro Galato defendeu a cobrança e no contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, carrega a bola sozinho e marca o gol que dá o título da segunda divisão pro Grêmio em uma das partidas mais épicas da história do esporte. Isto é uma loucura, mano. O Grêmio tá fazendo uma façanha. É só o Grêmio, é sua força, é sua fé. Eu nunca vi disso. O mundo nunca viu nada parecido. Não me lembro. Uma façanha extraordinária. Uma façanha que não tem no Estádio dos Aflitos. Do futebol mundial. 37 minutos. Nós já falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao longo do torneio, o Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Porém, na final contra o São Paulo, o 0-0 persistiu durante todo o tempo regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3-2. Se consagrando campeão brasileiro. Que loucura, e detalhe, nesse mesmo ano, invicto. O Botafogo também foi eliminado invicto. Ele caiu na terceira fase, perdendo a vaga para o próprio Atlético Mineiro, porque só se classificava um time por grupo. Fica a curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. Como assim? Que loucura. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. Pois, mas este ano não vai, porque sobe o Sport, não é? Mas caiu, e sobe o Sport e o Santos, mas caiu o Atlético Paranaense. Esse é um conjunto de operações ainda em andamento, realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro.
Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de 2022 e 2023 em que houve manipulação. Vários jogadores já foram citados no processo. Grande parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro, que coloca em xeque muitos resultados desses últimos anos. Sim. Verdade. Em 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via tendo que torcer para o Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Sério, gol mano, esse que muito loucura. comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Que loucura. O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser... É assim, eu acho que essa questão de rebaixar o rival, se pensarmos bem, não, até nem dá muito jeito, até porque esses jogos é o que dá mais dinheiro aos clubes, né? E às televisões, e enfim, é os jogos entre rivais, não é? Muito sinceramente, não dá jeito que o teu rival esteja numa divisão abaixo, a não ser, pá, em termos de torcedor, né? Mas institucionalmente, pá, não dá jeito nenhum, muito sinceramente. Rentável e seguro para times menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. Pois. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, É sério? que se juntaram para formar o Paraná. Mas são muitos, O J. mano. Malucelli, mencionado agora há pouco no vídeo. Lagarto. Também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista. E Casa e Novo Horizontino, que Matsubara. faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes. O Ceni, do Mato Grosso do Sul, Caçadorense. que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni. Talvez sejam primos distantes, quem sabe. Não é? E eu não sei mais o que falar, mas tem que dar tempo para todos passarem pela tela. E realmente, olha, são muitos times, muitos mesmo. Ok, Máfia O do Apito. Brasileirão de 2005 Conheço o nome, ficou marcado por um não escândalo sei o de que aconteceu. manipulação de Né? resultados que ficou conhecido como Máfia do Apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também estava envolvido. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. O campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional, mas o Corinthians estava envolvido em duas dessas partidas anuladas, uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Ou seja, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro. Eu já vi que está aqui muita história, né? Muita história entre Corinthians e Internacional. E já ouvi algumas vezes, né, que a torcida do Internacional odeia o Corinthians. Já estou a entender porquê. Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter, o que fez explodir ainda mais toda essa polêmica. O que pouco se fala sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005, inclusive um Banfield e Alianza Lima, mas esses outros jogos nunca foram refeitos, simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito, e nunca mais voltou, chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados.
suspeito, não é? Muito Esse foi um suspeito. acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro. Naquela partida que ficaria notabilizada por ter Tenho sido aqui o maior muitos corintianos que falam nessa invasão, sim. deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Sim. Estima-se que cerca de 70 mil destes eram corintianos, que viram seu time vencer nos pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados para o Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta. Ok. O time que mais rápido caiu da primeira até a última divisão foi o Santa Cruz, Foi o Santa, que coitado, desceu né? da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Que Foi loucura. da elite até o fundo do poço. E em chegou, tempo e chegou a estar sem divisão, mas agora já voltou. recorde. Se teve quem caiu todas as divisões em 3 anos, o contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. No ano seguinte, foi campeão da Série C. E em 2018, foi vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão e subindo todas. Sim, aquele lugar se viu Infelizmente, sempre, ele também mano. só ficou um ano na Série A. Mas tudo bem, Depois que eu. a gente perdoa. Ok. Ainda assim, pá, foi uma. Quer dizer, soube todos os anos. Eu não sei se há muitos casos assim no futebol. Mano, subir todos os anos, que loucura. Ainda mais nos campeonatos brasileiros. Bom, galera, essa foi a parte 1 do iceberg. Eu não costumo dividir em partes, mas mas é muito esse grande. vídeo aqui tá muito longo e ainda tem muita coisa pra falar. Verdade. Então ele vai sair dividido em 2 ou até talvez 3 partes. Pra você Tá ter certo. ideia, esse é o vídeo mais longo do canal disparado e só falamos das 2 primeiras camadas. Ainda falta Então, mais. relaxa É. que vem coisa boa por aí. Se inscreve no canal É pra isso. você se Meus amigos, vamos ficar à espera da segunda parte e talvez da terceira. Comentem à vontade, falem todos os temas que estão para aqui expostos, que são muitos. Pai, são imensos. Não é? E basicamente é isso. Portanto, meus amigos, um grande abraço a todos e tchau.